Quais métricas apresentar para o seu cliente de tráfego pago? Se você, camisa 10 do tráfego, está em dúvida em relação a isso, seja o nicho que for que você atender, precisa saber quais métricas de acordo com o nicho dele e principalmente ouvir o que ele tem de dor para você apresentar as métricas certas e ajudar ele a ter resultado, a ficar feliz com isso e buscar novas e novas métricas, novos objetivos. E vem comigo que eu vou te mostrar hoje. Tá só começando, bora pra cima! Fala camisa 10, me chamo Azevedo, sou 10 do tráfego assim como você, ajudo você a se tornar cada vez mais um profissional aí que ajuda seus clientes a escalar resultados, ajuda eles a entender as suas dores, as suas dificuldades dentro do tráfego pago e poder realmente ser um verdadeiro camisa 10, o cara que vai deixar ali na frente, na cara do gol para vender para os seus clientes, para os seus consumidores, enfim. Hoje nós vamos falar sobre métricas, né? A questão tão importante aí, né, tão importante na reunião, na conversa com o cliente, é entender quais os objetivos dele, quais as métricas que ele precisa, que a gente precisa acompanhar para mostrar para ele, né, de acordo com o nicho dele, de acordo com as dores. Então, nesse vídeo a gente vai começar a ver e no final eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta incrível aqui também, que tu consegue ver várias métricas, consegue fazer cálculos. E vai ser importantíssimo aí, você fica até o fim porque vai valer a pena e eu vou compartilhar tudo com vocês. Bora pra cima, vamos lá pra tela. Bom pessoal, estamos aqui na tela então, quais métricas apresentar aí pro seu cliente de tráfego pago. Vou começar a falar com vocês aqui de algumas métricas, né, e vou estar com um documento aberto também para mostrar alguns padrões aqui, né, algumas métricas padrão que eu quero mostrar, quero apresentar para vocês aqui, compartilhar. Métricas padrão que normalmente você vai usar, né, no seu dia a dia, no dia a dia da sua gestão, que é extremamente importante, né? Tem métricas que realmente fazem parte ali do dia a dia do tráfego, dia a dia do cliente, enfim, que tu vai obrigatoriamente ter que saber com ele, né? Então são métricas aqui que eu quero compartilhar com vocês, métricas entre elas, né? Algumas métricas aqui importantes que tu tem que acompanhar. A própria venda, né? Vou botar aqui melhor. A própria venda, né? O custo por venda, né? É o investimento em tráfego dividido pela venda que vai te mostrar qual foi o custo pela venda, né? O quanto custou. Isso aqui é básico, mas é importante falar essa parte aqui, porque realmente vai ajudar depois para a gente falar das próximas métricas também. A taxa de conversão em vendas, né? Qual foi a taxa de conversão em relação ao que foi investido, né? Qual foi a taxa ali, qual foi o resultado, o retorno, né? Algumas outras métricas aqui importantes também para a gente acompanhar como padrão são visitas ao site, por exemplo, custo por visita, né? Métricas padrão, assim, o cliente ele tem um site, ele vai precisar disso, ele vai precisar saber essas informações aqui. O CTR, o CPC, né? O custo, a taxa de cliques, por exemplo, né? Qual a taxa de cliques dos seus anúncios? É extremamente importante você analisar os seus anúncios, né? Qual a taxa de cliques dele atualmente. Então, para você poder apresentar aqui o desempenho dos anúncios, né? Qual foi o desempenho dos anúncios? O custo por clique que está tendo. Visita ao site, por exemplo. Qual o custo por visita ao site? Quantas visitas estão tendo, né? O número de impressões. Então, entender quais métricas realmente vão ser mais precisas, assim, para não encher o cliente de métricas, encher ele de informação, porque no final ele quer saber realmente o que foi as vendas, qual foi, se está trazendo retorno para ele. Então esses pontos aqui são fundamentais. Então vamos olhar aqui para a próxima etapa aqui, por exemplo, se a gente for olhar a questão do tipo de empresa, né? Se você tem uma empresa de serviço que tem site, né? Que tem site mesmo, então, o que a gente vai olhar aqui? Algumas métricas que a gente vai acompanhar logo de cara. Eu vou colocar todas elas aqui, ó, e vou até, inclusive, essas métricas padrão foi o que eu coloquei aqui para vocês, que realmente faz todo sentido de um modo geral, assim, para acompanhamento de fato, né? Então, temos aqui também, e depois eu vou compartilhar com vocês também uma métrica que é geral, específica para todos, onde eu vou compartilhar uma ferramenta exclusiva aqui para quem ficar até o final também, para acompanhar e fazer os cálculos, tá bom?
Empresa de prestação de serviço que tem um site aqui, então, se você tem clientes assim, se você atende esses clientes, quantas conversões de leads, né? Quantas pessoas se tornaram oportunidades? Então, oportunidades é extremamente importante. Quantos leads geraram? O cliente tem um site, por exemplo, tu direciona, a pessoa preenche um formulário e ela converte. Quantos converteram, né? E extremamente importante, tá monitorando as métricas ali de conversão, tendo bem monitorado essa questão do setup, de organizar toda a casa antes de botar campanhas a rodar, pixel, né? Ou próprias tags do Google, ter bem monitorado para saber o número de conversões que está tendo. Essas oportunidades, entender o que é oportunidade para cliente, né? Para o cliente. Vai para o WhatsApp, por exemplo, a pessoa começou a conversar, ela teve uma conversa, ela se relacionou, ela virou uma oportunidade. Entender se essa oportunidade é uma conversa mais profunda, enfim, é uma conversa onde a pessoa ela teve uma troca ali de mensagem, umas 3, 4 mensagens, né? Dessas oportunidades, quantas que compraram, taxa de conversão, vendas dividido por visitantes, né? Vezes 100 aqui, a taxa de conversão aqui, visitas ao site, custo por visita, CTR, CPC, impressões, né? Que é o que vocês vão poder também tá acompanhando de frente aqui com essa questão de um cliente, por exemplo, de prestação de serviço, né? Então você tem que estar monitorando o site, tem que estar acompanhando o Google Analytics, uma ferramenta fundamental para a gente poder acompanhar esses dados, a gente vai falar um pouco mais de Google Analytics aí para frente também, mas ter monitorado ali o número de visitas ao site, o Analytics ele vai poder te dar todo esse embasamento, te dar toda essa visão de quantos acessos tem. Então você tem que apresentar, não precisa apresentar um relatório gigantesco de informações, né? Tu apresenta as informações principais aqui para que, de novo, não deixe o cliente perdido, não deixe o cliente confuso. São coisas que realmente vão fazer mais sentido para ele. Então a gente olhando agora para a próxima, se você tem clientes de prestação de serviço, negócio local, que só tem o WhatsApp, que não tem um site, por exemplo, né? O que você pode analisar aqui nesse sentido, né? O que vai ser as métricas, né? Dentro do que a gente já vem falando. Por exemplo, a gente pode estar analisando aqui quantas mensagens no WhatsApp tiveram, né? É bem óbvio aqui, mas é importante dizer isso. Quantas mensagens teve? Quantas pessoas se tornaram oportunidades? Isso aqui, às vezes, muitas vezes se perde num contato ali. Tu tem uma hamburguerinha, um cliente de negócio local, tu tem um cliente que tu tá mandando uma estética, um consultório, tu não sabe muitas vezes entender se aquela oportunidade para o cliente ali é o que? Uma mensagem mais profunda, uma mensagem, teve uma conversa ali, qual foi essa relação entre o cliente e o consumidor ali, né? O atendimento ele tá sendo bem feito, então olhar essa ponto da oportunidade é extremamente importante, tá? Realmente entender se o cliente ele está atendendo bem o consumidor lá, quais são as oportunidades, para depois fazer essa comparação entre mensagem e oportunidade. Quantas pessoas compraram, de novo, taxa de conversão, venda dividido por mensagens, quanto de retorno teve ali, né? Qual foi a porcentagem ali de retorno em cima disso? Então, cada cliente, eu vou até botar aqui, cada cliente, na verdade, ele vai ter um histórico dele, pessoal, né? Então, aqui a gente tem que olhar para ver a taxa de conversão vai ser exclusiva dele, o custo por conversão vai ser meio que exclusivo dele, até tem uma média de mercado, mas não se tem como precisar. Nós vamos ter que ver na questão dos meses passando, a gente vai ver qual que vai ter mais retorno, qual que vai ter mais retorno, não, qual que vai ter mais... qual vai ser a média, né, desse cliente, e aí a partir disso tu vai começar a ter esse histórico e levar isso para o cliente de forma geral, tá? Deixa eu ver se tá faltando... tá faltando mais duas aqui, que são justamente impressões e o CPC, né? De todas, assim, ó, isso aqui é fundamental, gente. Eu vou até botar aqui a tela, de novo, aproximar a tela aqui para falar com vocês. Parte de CTR, CPC, isso aqui é geral porque a gente está trabalhando dentro do gerenciador, trabalhando os anúncios. Então o CTR ele vai te mostrar o quão relevantes estão sendo seus anúncios, né? Tu trabalha com anúncios, tá tendo uma taxa de cliques boa? Não tá? Se não tá tendo uma taxa de cliques interessante, e se isso não tá refletindo em vendas, a gente tem que mudar o cenário, tem que mudar os anúncios, mudar o criativo, pensar em formas diferentes, está sendo feito com imagem, está sendo feito carrossel,
vamos trabalhar um vídeo, trabalhar alguma coisa em relação a isso. Né? Então eu tive um exemplo de um cliente de estética, onde a gente começou a ver que trabalhando com imagem a gente não estava tendo um retorno, estava sendo difícil, né, fazer os agendamentos, trazer a agenda. Então a gente começou a pedir agora criativos de fato aqui na empresa de antes e depois, mas de uma forma um pouco mascarada, assim, vamos dizer, que a gente trabalha o antes e depois com a pessoa se olhando no espelho, por exemplo, daí ela vê como é que ela estava antes, depois do procedimento, ela mostra a câmera de novo, mostra como é que ela tá, então tu meio que esconde isso. É uma forma assim de tu poder passar nas políticas, né? Porque o antes e depois nas políticas de Facebook e Google são um pouco complicadas, assim, né? Eles são um pouco restritos. Então isso a gente tem que cuidar também. Mas é importantíssimo olhar essa questão do CTR, tá? O custo por clique, ficar acompanhando essas métricas e poder passar para o cliente depois e explicar isso numa reunião para ele, que é fundamental, né? Então a gente vai voltar aqui para a tela. Vamos trabalhar agora com e-commerce. Quem tem e-commerce, por exemplo, o que pode acompanhar aqui, né? Quem tem clientes de e-commerce vai poder estar acompanhando, por exemplo, as vendas. Eu acho extremamente importante isso aqui. Tu tem que ter até nas tuas colunas do gerenciador, por exemplo, quantas vendas, né? Receita, enfim, checkout, carrinho. Dá para colocar aqui, né? Quantos pedidos, né? Quantos pedidos foram feitos. É extremamente importante aqui. Quantos pedidos no e-commerce, por exemplo, né? Então, colocar isso, visitas ao site, né? O ticket médio aqui, né? O ticket médio do produto tem que mostrar aqui qual está sendo o ticket médio, na verdade, da compra, né? Qual está sendo o ticket médio? Então, é importante olhar aqui. Visita ao site, taxa de conversão, de novo, acompanhar muito de perto aqui. Aqui o site, ele tem que estar muito bem linkado com as plataformas como o Google Analytics, o Google Ads, o Facebook, né? O Meta. Porque tu vai ter que instalar as lojinhas do e-commerce ali, deixar tudo bem instalado. Isso vai ser fundamental, os eventos de conversão, que a gente vai falar também aqui mais detalhado, eventos de conversão ali para poder monitorar bem certinho ali esse volume, pessoas que estão clicando ali até em pesquisar, por exemplo, dentro do e-commerce, e aí criar públicos a partir disso, obviamente. Então lá no Analytics também, já ter bem monitorado esse ponto. Hoje tem contatos com o suporte que tu consegue fazer e eles te ajudam ali, principalmente no Google também, e tu vai conseguir já fazer esse processo. Muitas ferramentas, por exemplo, Trade Commerce, tem o Nuvem Shop, enfim, tem ferramentas que eles já tem bem fácil ali, tu instala o Pixel, ele já puxa os dados de page view, de carrinho, de checkout, e aí ele já vai te jogar para dentro do gerenciador de anúncios, tá? Então, isso aqui vai tornar mais fácil os teus processos aí de tráfego, de acompanhamento de métricas. De novo, aquelas questões ali de impressões, né? Lançamento, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo de lançamento aqui, para quem trabalha com lançamento, ou quem pretende trabalhar, na verdade, né? A gente pode ver aqui, ó, vendas, checkout e carrinho, é meio que padrão, assim. Se vai ter carrinho também se a pessoa vai ser direcionada para um carrinho, geralmente não tem aqui. Na verdade, tu já vai trabalhar, de repente, até com página de vendas, né? Com certeza, a página de vendas aqui é fundamental. Visitas, né? Visitas na página de vendas. Então, aqui, extremamente importante essa questão das visitas, né? Que ela pode se dar também, de forma geral, aqui, visita na página. E tem também, né, as visitas na página de captura, né? Visitas, página de captura e página de obrigado, né? Captura e botar aqui visitas, página de obrigado. Deixa eu colocar aqui, captura e as visitas, página de obrigado. Então, as visitas aqui das páginas é extremamente importante, né? Saber ali quanto tá tendo de visita na de obrigado. Isso aqui na fase de captação, né? Quando tu tá captando os leads aqui. Quantas pessoas estão chegando no evento ao vivo, né? Isso aqui é extremamente importante também. Porcentagem do evento ao vivo para a venda. Quantas pessoas estão... qual a porcentagem? Quantas pessoas chegaram no evento ao vivo? Então tem que ter uma forma de monitorar ali. E daí você vai fazer uma live no YouTube, no Instagram, tu consegue saber mais ou menos as pessoas em média que estão ficando ali. Então, quantas compraram, né, no final lá. É importante saber isso aqui. Também é importante saber qual a porcentagem dos grupos para o ao vivo, né? Quantas pessoas chegaram nos grupos de WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp aqui. Quantas pessoas chegaram?
Qual foi a porcentagem dessas pessoas para o evento ao vivo? Qual foi a porcentagem de lead para os grupos, né? Quantos leads geraram, né? Então, o custo por lead. Qual foi o custo por lead, né? Então, isso aqui também é extremamente importante, tá, gente? Além, de novo, das métricas ali que eu já comentei, que é a questão do CTR aqui, né? Essa parte aqui fundamental. Deixa eu pegar aqui e olhar com vocês aqui. O CTR, CPC, impressões, tudo isso tem que estar muito bem claro, muito bem descrito aqui também, né? Obviamente também, né, o custo por venda aqui, né, o custo por venda, quanto que tá, qual que foi o investimento ali, né, o quanto foi feito e o quanto retornou em venda, né, qual foi o custo. Então, isso aqui também é importantíssimo, tá, gente? E dentro de todas essas métricas aqui, dentro de todas essas métricas para vocês, eu quero falar algo específico que casa uma métrica que é fundamental e agora sim, espero que vocês estejam gostando, gente, desse vídeo aqui, estejam curtindo, como eu tô falando aqui, como a forma de realmente apresentar as métricas, o que você pode colocar nos seus relatórios, de fato, né? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações para que você receba mais conteúdos como esse, conteúdos camisa 10 do tráfego, realmente para se tornar cada vez mais um 10 para os seus clientes, tá bom? Eu vou compartilhar agora uma ferramenta, uma métrica que todos, qual é a métrica que todos precisam ter, né? Que todos precisam conter aqui, todos que eu falei, muitas delas, claro que já apresenta aqui, a gente já apresenta todas elas, né? Mas é uma métrica bem importante que muitas vezes a gente acaba não olhando, né? Olhando de perto. Eu até quero colocar ela aqui com um destaque maior. Quero colocar ela aqui direto para vocês, porque é uma métrica que muitas vezes a gente esquece, né? Que é o quê? Que é o ROAS, né? O investimento, o retorno de investimento em publicidade. E é muito importante entender essa métrica aqui, o ROAS, de forma geral, assim. O ROAS e o ROI, né? O ROI aqui eu vou colocar e vou explicar para vocês a diferença entre eles. Que é uma diferença muito legal entre, pensando aqui em termos de futebol, em termos de esporte, entre os dois, tá? Então, o retorno sobre investimentos, né? Vamos colocar aqui o retorno do investimento em anúncios, né? Em anúncios não, em marketing. Vamos botar aqui em marketing de forma geral, né? Vamos colocar aqui, e aqui pode ser em mídia paga, né? Em mídia e tudo mais. A gente pode colocar aqui como um exemplo aqui. Vamos deixar publicidade, porque daí publicidade envolve também investimento no profissional, enfim. E qual a diferença aqui? O ROAS, ele tem uma função muito mais tática, né? Função tática. O que é uma função tática no esporte, no futebol, né? E de forma geral, né? O tático, né? Porque eu gosto porque linka muito com a questão do futebol, que é uma função tática, uma função setorizada. Ela é específica de um setor. Qual o setor? O tráfego pago, a mídia paga. Ela é específica daquele setor, então ele tem uma função tática no negócio, no projeto como um todo. Já o ROI, ele tem uma função tática, né? Então ele vai ser uma função, eu vou botar função tática aqui, setorizada e específica da mídia paga, né? Setorizada específica de eu vou botar da mídia paga, mas é de um determinado setor, de um setor específico aqui, né? Então é importante olhar isso aqui, ou importante analisar, e o ROI, o retorno sobre investimento, ele tem uma função estratégica, né? Então ele envolve a empresa como um todo, né? Envolve a empresa, né? Então ele vai te mostrar o quanto aquele investimento ali em anúncios, ele está trazendo de retorno para a empresa, de forma geral, assim, né? Se ele está trazendo esse retorno. Então, essa função estratégica é extremamente importante. Envolve toda a empresa, né? Todos os setores, né? De uma empresa, né? De um negócio aqui. Então, essa é a função que ele tem quando a gente trabalha aqui. Se eu for pesquisar para vocês aqui, ó, diferença entre estratégico e tático, eu até já tinha pesquisado aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, que realmente os dois eles falam aqui dessa maneira, reparem só. A diferença, né? O estratégico, primeiro desdobra toda a organização, aqui tá para vocês. Já o planejamento tático tem um envolvimento a nível departamental, envolve às vezes apenas um processo, departamento. Um processo de departamento seria a mídia paga, né? Então, isso aqui é a diferença entre
essa é a diferença entre as duas, né? As duas formas aqui, né? O estratégico e o tático, tá? A diferença é entre um e outro, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, só para ficar claro aqui a diferença entre um e outro. Então isso aqui é extremamente importante, deixar bem claro essa questão, que vai ajudar vocês a entender mais o ROAS e o ROI. E o que a gente vai fazer aqui? Agora eu quero compartilhar com vocês uma calculadora fundamental, uma calculadora muito legal, um site onde você consegue, de fato, gente, acompanhar de perto aqui os números, né? Eu vou compartilhar agora mesmo com vocês. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só compartilhar, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Me dá um minutinho, ele já está puxando aqui, já vou puxar agora. Tava compartilhando na tela errada. Muito bem. Agora vai. Pronto, calculadora de mídia, gente. Essa é uma calculadora muito legal, muito interessante, de fato. Calculadora de mídia, ela vai mostrar algumas métricas muito importantes. Então, digamos aqui que a gente trabalha com o ROAS, tá, gente? Essa ferramenta aqui é muito legal, muito interessante mesmo, a gente fazer os cálculos. Essa é o que eu queria entregar para vocês aqui. Para quem ficou até o final, para quem ficou até aqui, realmente já acompanhando aí todo esse desdobramento sobre a questão das métricas. Então, a calculadora, ela basicamente ela vai te mostrar e tu vai poder calcular já o ROAS dos seus clientes. Então, tu vai poder, numa reunião, sentar, ver o que ele precisa e aí já definir o retorno sobre investimento aqui, né? Já entender, por exemplo, o ROAS. Se eu quero uma receita de R$1.000 por mês, de R$10.000, digamos, né? Com investimento, por exemplo, que a gente vai fazer um investimento de R$1.000 por mês, o ROAS ele vai ter que ser por mês de 1.000%. Ele vai ser, no caso, 1.000%, ele vai ser um ROAS de 10, né? Porque ele vai ser 10 vezes aquele investimento. Então, R$1.000, 10 vezes aquele investimento vai te dar 10 mil de receita. Então, ele já te calcula aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, e ele calcula de formas diversas, assim, ele faz esse cálculo de forma, primeiro aqui para descobrir o ROAS, depois para descobrir a receita, e embaixo aqui para descobrir também o custo por investimento que tu vai ter que fazer, né? O custo por mês. Então, aqui, se eu quero um ROAS de 9%, de 9 mil, desculpa, de 9 mil, e eu tenho um investimento de R$1.000, a minha receita ela vai ter que ser de 900, né? A minha receita aqui ela vai ter que ser esse número aqui, de 900, a minha receita, né? A receita em si. Se eu botar aqui 500, por exemplo, a receita vai ser de 1.800, né? Porque aqui ficou meio confuso, né? Ficou meio ruim aqui, porque, pô, tu vai investir 1.000 e vai ter uma receita de 900, não casa muito, né? Se eu investir R$500, eu quero ter um ROAS de 9 mil, então eu vou ter esse investimento aqui, né? De 9 mil, que seria aqui o retorno, o número de receita aqui que tu vai ter, né? Então essa é uma questão aqui bastante importante, né? Que a gente tem que olhar. Se a gente pegar e fazer 1.800, né? Dividir por 500 aqui, deixa eu ver se está certo essa questão. O investimento, o ROAS aqui de 9%, então de 9 mil, na verdade, tu tem que pegar os 500 vezes 9.000%. Aí você vai ver, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Opa, deixa eu ver, 500 dividido por 9.000%. Acho que aqui eu peguei o número errado, mas enfim, gente, eu não tô aqui para fazer o cálculo aqui. A calculadora ela ajuda para calcular, então fica mais fácil. Eu tentei calcular aqui para ver o que ele estava mostrando, mas essa é a receita que tu vai ter fazendo com o ROAS de 9 mil, por exemplo, né? Se tu tiver aqui aumentar aqui a porcentagem, ele vai te dar uma outra receita, uma receita de 18 mil aqui. Então, o ROAS, por exemplo, se tu tiver uma receita de 20, vamos pegar esse exemplo aqui, uma receita de R$20.000 por mês, e o teu ROAS for de 1.000%, que seria 10 vezes aqui, o teu custo aqui, o teu investimento em mídia, de forma geral, seria de R$2.000 por mês. Então, tu teria que fazer esse investimento. E se tu conseguir manter um ROAS de 1.000%, aí tu vai ter essa receita aqui, essa receita de 2 mil. Então, isso aqui é extremamente importante, né? Então, você pode
fazer o cálculo, por exemplo, pega R$2.000. Vamos pegar R$2.000 e fazer vezes aqui, ó. A gente pode até pegar a calculadora aqui normal. Vamos ver calculadora online. Vamos ver se ela me dá aqui, ó. Se eu pegar com vocês e fazer o cálculo aqui, vamos dar uma olhadinha. Esperar ela carregar aqui, se ela vai me dar. Vamos pegar aqui, vamos botar um exemplo. Deixa eu ver se ele vai me dar assim. Ou eu tenho que fazer... Ah, ele já me dá. Beleza. Que eu já tava meio perdido aqui. Se eu pegar, por exemplo... Vamos pegar aqui os R$2.000. A gente tinha olhado aqui 2.000, né? Então, 2.000, 20.000, no caso. Desculpa, 2.000 vezes 1.000%. Deixa eu ver se ele vai me dar o porcento aqui. Porcentagem, cadê a porcentagem? Aqui, igual a R$20.000. Aí tu vai ter os R$20.000 aqui nesse quesito, né? Então aqui agora eu já me encuquei aqui nessa questão dos 9.000 aqui, dos 20.000. A gente fez o cálculo aqui deu certo, né? Aqui tá bem, pra mim tava dando um pouco de erro nesse sentido, tá? Mas é bem nessa questão aqui, ó. Acho que se a gente fizer 18.000, a gente vai conseguir ver certinho essa questão. Se a gente fizer 18.000, por exemplo, vezes 90.000%, deixa eu ver se vai dar aqui. Deixa eu ver se ele vai me dar isso. Não, aqui no caso ele não me deu certinho, mas fazendo o cálculo, gente, sou meio ruim de cálculo, por isso que eu digo que eu tô apresentando para vocês aqui. O 10 do tráfego não precisa ser o craque nos cálculos, né? A gente tem as calculadoras aqui para ajudar. E, gente, aqui, ó, quero mostrar para vocês que tem outras métricas que a gente pode acompanhar também. CPA, CPC, CPL. Imagina acompanhar o CTR, por exemplo, nessa calculadora. Olha que incrível. Como calcular, né, o determinado aqui um CTR. Com X impressões tiveram X cliques, por isso o resultado final é de X CTR. Então, a gente teve, digamos, 50.000 impressões e teve 1.000 cliques. O CTR foi de 0,20%, né? Ou a gente teve 10.000 cliques. Então, a gente pode fazer um cálculo com o cliente já acompanhando, ó. Deixa eu ver se ele vai dar aqui, ó. 1.000. Ele tá me dando algum erro aqui. Deixa eu ver se é por causa disso. 0, ele não tá só me apresentando aqui. Deixa eu ver se eu boto 500 aqui. 5.000. Vamos ver se ele vai me dar. Ó, ele tá tendo algum bugzinho que ele não tá mostrando aqui, que ele não tá me deixando botar mais cliques, tá, gente? Mas se eu botar aqui, teve 2.000 e teve 100 cliques, eu tenho um CTR de 100. Então, tu pode calcular isso aqui num planejamento com o cliente para acompanhar isso com ele, né? CTR, então você pode fazer esse acompanhamento, você pode fazer o acompanhamento de CPM, CPV, né? O ROI de novo aqui, você pode também fazer a mesma coisa, um investimento em todo, em publicidade de forma geral. Que nem eu falei ali, é um investimento, é um pensamento estratégico, o ROI simples aqui, receita, né? Qual a receita? O custo, né? E terei um ROI de XYZ de novo. Então, qual a minha receita? Minha receita, eu quero uma receita de 20.000. Então, isso tu calcula e faz o planejamento antes com o cliente. Uma visão clara, um camisa 10, ele vai planejar isso e depois poder acompanhar essas métricas, né? Tu vai planejar, vai colocar isso numa planilha, vai colocar isso num determinado local para que você acompanhe e faça esse monitoramento. Se eu vou investir R$1.000, eu vou ter um ROI, um retorno sobre investimento de 20 vezes, né? Então aqui tá até melhor aqui, tá até mais fácil de entender aqui através desse, porque antes estava um pouco mais complicado pelo ROAS ali, mas também dava para entender. Aqui vai ter um retorno de 20 vezes, né? Então é importante acompanhar, é importante ver isso aqui, porque é muito legal mesmo. Olha, se eu vou ter uma receita de 100.000 e vou investir aqui 20.000 por mês, o meu ROI vai ser de 400%. Ele vai me dar aqui. Eu não preciso nem fazer esse cálculo. Ele vai me dar automaticamente aqui. Então, eu vou investir 1.000, vou ter um retorno de um ROI de 400%. Então, acompanhar qual é o retorno do cliente. Quanto ele precisa... Então, é importante perguntar para ele qual investimento tu vai fazer e qual vai ser o retorno dele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou até passar minha tela aqui, ó, gente, para que vocês acompanhem junto comigo a minha fala, o que eu tô querendo dizer. Acompanha assim, ó.
tu vai perguntar para o cliente, né? Qual é o ROAS mínimo ali, o retorno sobre investimento mínimo que ele precisa para ter um lucro, para cair dinheiro no bolso dele, né? Por exemplo, eu vou investir R$1.000, quanto eu preciso faturar no mês para que cubra os meus custos, para que cubra aquilo que eu tenho de custos e realmente trazer retorno para mim, porque só assim tu vai conseguir manter o cliente e reter ele dentro da tua empresa. Se tiver um retorno dentro do investimento dele, né? Então ele vai querer saber de resultado, ele vai querer saber do que caiu, do quanto caiu de retorno no bolso dele, né? Então isso é importante, isso é fundamental. É uma coisa diferente, gente, é uma coisa que faz todo o diferencial ali de uma entrega, de um profissional que realmente só pensa no dinheiro e alguém que se alinha a propósito, um 10 do tráfego que realmente vai se alinhar a propósitos. Então, se você gostou dessa calculadora, se você curtiu o que eu vou falar, o que eu falei aqui, ainda não acabou, nós estamos indo para a parte final, deixa o like, se inscreva aí para ajudar aí esse vídeo a aparecer para mais pessoas, tá, gente? E dicas extras agora, eu vou entrar aqui na questão das dicas extras para vocês, que eu quero passar um pouco também da minha visão aqui, do que pode ser feito além de tudo que eu falei, tá, gente? Que é extremamente importante. Então eu vou botar aqui a transição da minha tela e eu vou falar algumas dicas bem rápidas aqui, bem rápidas mesmo, pra gente já avançar na parte final do vídeo, tá? Então, dicas extras e dicas exclusivas aqui pra vocês, sem muitas delongas, né? Então, a gente já vai pra parte aqui das dicas, eu vou pegar aqui e vou passar. Esse documento depois eu passo pra vocês também, eu vou botar na descrição do grupo. Do grupo não, aqui do YouTube aqui, né? Inclusive, gente, a gente tem um grupo no Telegram, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo, um grupo no Telegram, onde ali eu tô botando pessoas, tô colocando as pessoas, tá começando a movimentar, então eu vou deixar o link na descrição para que vocês entram e vejam os conteúdos, as divulgações, um grupo exclusivo lá, para vocês acompanharem as notificações dos vídeos, o que tá, quando tem vídeo novo no canal, quando tem um conteúdo exclusivo aí para vocês, então eu vou deixar um link na descrição para vocês acompanharem. Dicas extras, mostre para o seu cliente que o relacionamento no atendimento importa, então o atendimento é importantíssimo, gente. Atender o cliente de uma forma boa, de uma forma excelente. Exemplo de uma barbearia, por exemplo, que eu tenho de cliente, eles estão com dificuldade de fazer um atendimento de qualidade. Então muitas vezes tu vai ter que proporcionar e avisar, olha, eles não estão atendendo bem, o tempo de resposta importa muito. Perguntas abertas e perguntas fechadas. Quando uma pessoa vai te chamar ali, tu vai conversar com ela, tu já vai com perguntas mais abertas, para que ela possa dizer ali, qual horário você tem disponível, por exemplo, uma barbearia, né? Quais horários você... temos esses horários, quais horários você pretende, né, fazer o seu corte, né? Cuidar do seu visual, enfim. Então isso aqui importa, isso aqui é fundamental. Realmente, se for o caso de você ter que... até a questão de transparecer uma atitude amigável, né? Não fazer perguntas de resposta sim ou não, né? Você quer agendar um horário... Tipo, não, tu já vai falando, já vai interagindo, já vai tendo uma conversa, o relacionamento é fundamental hoje com as pessoas, então o cliente, tu tem que falar isso pro cliente, porque às vezes ele não sabe, às vezes o atendimento dele não tá legal, não tá interessante, e aí o que vai impactar? Vai impactar no teu trabalho, porque tu tá mandando as pessoas, às vezes as pessoas são qualificadas, só que ele não consegue dar um atendimento de qualidade, e aí tudo vai por água abaixo, o resultado vai ser que o tráfego não é bom, o tráfego não funciona, então isso é importante cuidar, gente. Mostrar que ele precisa de ferramentas e profissionais extras. Muitas vezes ele vai precisar de uma ferramenta de CRM, por exemplo. Poxa, é fundamental uma ferramenta de CRM para acompanhar o fluxo, né? Se tu achar que faz sentido, coloca esse serviço para você ali, por exemplo. Ele vai precisar, oferece esse serviço a ele, agrega isso no teu ticket, né? Um profissional, às vezes precisa de um designer, precisa de alguém para atender melhor, tá vindo muito lead, muitas pessoas, se tu não manter um atendimento de excelência, as pessoas vão cair fora, tu não vai vender mais. Então, mostrar para ele que ele precisa disso e colocar isso no ticket dele. Se tu tá mostrando resultado, não tem por que ele não investir mais contigo, né? Se tu tá mostrando resultado para ele. Então, primeiro foca nos resultados, nas dores que ele tem, no que ele precisa e depois avança para mostrar outros caminhos para ele. Às vezes um site, ele precisa de uma outra landing page, precisa melhorar. Então acrescenta isso no seu serviço que vai ajudar e vai ajudar muito, gente. Questão aqui também de outro ponto, escute o seu cliente e leve as métricas que ele precisa, gente. Não adianta nada tu mostrar uma métrica que não é a que ele quer ver no final das contas. Então, na reunião com ele, tu precisa
escutar o cliente e talvez eles vão querer, de repente, seguidores no Instagram. Tu tá levando quantas visitas eles têm no site, tu tá vendo quanto tem de retorno. Cara, não é assim. Eu tenho um exemplo claro de um portal de investimento. Eles têm um site bom, eles têm um site legal, que entrou em contato comigo, agora eles são meus clientes. Ele veio com uma dor de querer seguidores. Ele queria seguidores pro Instagram, porque isso faz diferença das empresas que colocam suas publicidades de investimento, as suas indicações, recomendações dentro do portal deles. Então, para eles faz sentido ser relevante lá no Instagram, número de seguidores, não ficar caindo, porque eles estavam caindo ano após ano, o número de seguidores, não sabiam como fazer, porque eles não estavam fazendo um movimento estratégico. Então, aqui a gente está agora trabalhando com isso, trazendo mais seguidores. A gente vai trabalhar primeiro essa dor dele, para depois trabalhar o portal, o site, fazer campanhas de Google. A gente está focando em Instagram, está focando em gerar esse retorno, e aí sim a gente poder avançar para as próximas etapas. E aqui talvez o foco também seja visualizações no canal do YouTube. Aí tu tem que trabalhar visualizações, tempo médio assistido, taxa de visualização de 25%, de 50%, é isso que ele vai querer ver. Então é mostrar isso, mostrar as métricas que ele vai querer ver, e não simplesmente algo que, tu fechou os ouvidos na hora da reunião e não entendeu muito bem o que ele queria. Por isso que é importante numa reunião já mapear e botar o que ele quer, quais as métricas que a gente vai acompanhar. Olha, a gente vai acompanhar essas métricas vão estar no relatório, e assim a gente vai poder juntos ali acompanhar a evolução, o crescimento, né? Então, isso aqui tudo é fundamental. Essa calculadora aqui eu vou deixar na descrição do grupo também, tá? Como vocês têm acesso assim, a essa calculadora. Mas basicamente aqui, ó, o site, o link aqui para acompanhar ela, no caso, o site dela, né? calculadorademedia.com. Vocês vão poder ter várias partes aqui, páginas por sessão. Então, de novo, né? Taxa de visualização, ticket médio. Mapeiem isso aqui, é muito fácil de usar. Vocês já vão poder fazer um cálculo ali na hora ali com o seu cliente, né? E poder ajudar ele nessa evolução, nesse crescimento, tá, gente? Então, de novo, a apresentação finalizada aqui, vou botar de novo a descrição no grupo. De fato, prestem bastante atenção nessa questão das métricas, botem as métricas fundamentais, conversa com o cliente, se reúne antes, aquela reunião de entrada com o cliente, entendendo o público, entendendo as métricas, já coloca essas métricas, coloca isso numa planilha. Tem um acompanhamento, nem que for semanal no início com o cliente, assim, de reuniões semanais, e depois faz reuniões de acompanhamento ali, quinzenal ou mensal, para acompanhar a evolução. Principalmente no começo, você pegou o cliente, se mostra mais preocupado, esteja junto logo no início, mais ainda presente, reuniões mais seguidas, para que depois, claro, possas ter um espaçamento maior das reuniões, mas que no início tu se mostre cada vez mais em cima dos resultados. Não que tu vai, né, cair, sei lá, não dar atenção depois, mas tu vai continuar dando atenção, só que de uma maneira mais espaçada, e deixar mais claro no início, com reuniões mais uma atrás da outra não, mas semanais, né? De fato, para acompanhar qual a evolução semanal, qual a evolução diária que teve, né? Então, botar isso numa planilha, botar isso num local em que fique claro, fica visível para os dois. Depois tu vai levar. Eu tenho um vídeo de relatório do Google Data Studio aqui, em que você pode levar para o Google Data Studio essas informações dessas métricas, né? Você consegue trazer tudo isso, às vezes até manualmente você coloca ali, você só melhora o layout, deixa o layout bonitão e coloca ali então para o cliente acompanhar, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo aí de conteúdo exclusivo para vocês aí, para os camisas 10 do tráfego. E nos vemos no próximo. Até mais e tamo junto. Bora!